Ao entrar no salão de banquetes ricamente decorado, meus olhos a encontraram imediatamente. Zelda estava do outro lado do salão, rindo baixinho, seu vestido esmeralda brilhando sob a luz do lustre. Mas prendi a respiração ao ver o homem ao seu lado. Cody. Seu braço repousava confortavelmente demais em sua cintura, seu sorriso presunçoso transbordando arrogância. Ele me viu e caminhou até mim, com a voz carregada de deboche. Então você é o marido. Surpreendente te ver por aqui. Corajoso, até. A sala pareceu ficar embaçada enquanto a fúria fervilhava dentro de mim, meus punhos cerrados ao lado do corpo, meu coração batendo como um tambor de guerra. O sorriso de Cody se alargou enquanto ele se inclinava para mais perto. Ela merece coisa melhor, sabe? Alguém que saiba como fazê-la se sentir viva. Antes que eu pudesse me controlar, meu punho acertou seu queixo. O silêncio tomou conta do ambiente, e suspiros de espanto ecoaram ao nosso redor enquanto Cody cambaleava para trás, agarrando o rosto. O suspiro horrorizado de Zelda ressoou em meus ouvidos, mas eu não me importei. A fachada havia se despedaçado. As mentiras, o engano, tudo desmoronou. Mas antes de mergulharmos nessa história chocante, me diga de onde você está assistindo nos comentários abaixo. E se você está gostando dessa história, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para nunca perder outra história emocionante. O brilho quente do lustre da sala de jantar lançava uma luz dourada sobre a mesa, iluminando uma cena que poderia ter saído de um álbum de fotos de família. Michael estava sentado na cabeceira da mesa, com um sorriso orgulhoso no rosto enquanto observava suas filhas conversando animadamente. Ele, com apenas 14 anos, mas já transbordando sagacidade, provocava sua irmã mais velha, Sarah, que revirava os olhos em fingida exasperação. Sarah, começou Michael, apontando o garfo para o prato à sua frente, quando você se tornou uma cozinheira tão boa. Você deu uma espiadinha no meu livro de receitas secreto. Sarah deu um sorriso irônico enquanto enrolava o espaguete no garfo. Pai, é só espaguete. Não é nenhum bicho de 7 cabeças na culinária. Ele caiu na gargalhada, quase derramando leite no copo. É isso aí, pai. Daqui a pouco você vai levar o crédito por ferver a água. Michael fingiu-se ofendido, levando a mão ao peito. Você me magoa, Eli. Sabe quanto tempo levei para aperfeiçoar a arte de temperar a água? As meninas riram baixinho, suas risadas uma melodia harmoniosa que preenchia o quarto. Michael guardava com carinho esses momentos. A camaradagem fácil, as piadas compartilhadas, o senso de família. Mesmo nessa cena idílica, uma sombra tênue pairava sobre a mesa. Zelda estava sentada com o celular ao lado do prato, o garfo mexendo distraidamente na comida. Ela oferecia um sorriso educado de vez em quando, mas seu olhar frequentemente se desviava para a tela brilhante. Um zumbido suave quebrou o ritmo da noite. A mão de Zelda estendeu-se rapidamente, virando o telefone enquanto seus lábios se curvavam em um sorriso. Uma expressão privada e fugaz que Michael não via há anos. Mãe? Eli interrompeu, quebrando o encanto. Você vem ao meu jogo neste fim de semanas? Elder ergueu o olhar, o sorriso desaparecendo. Claro, querido, respondeu ela, embora seu tom demonstrasse pouca convicção. Seu sorriso forçado se prolongou por um instante a mais antes que ela voltasse a atenção para o prato. Michael percebeu. Ele sempre percebia. Mas naquela noite, ao pegar sua taça de vinho, optou por ignorar o aperto no peito. Não era nada, disse a si mesmo. Apenas o estresse do trabalho, como sempre. Ótimo. Disse Eli animadamente, aparentemente alheia à atenção. Preciso que vocês torçam ainda mais alto desta vez. Vamos jogar contra Riverview, e a goleira delas é incrível. Estarei lá, prometeu Zelda, com voz suave. Michael queria acreditar nela. Queria acreditar que o sorriso que deu a Eli era genuíno. Mas o leve rastro de um perfume desconhecido que persistiu quando ela passou por ele mais cedo sussurrava o contrário. À medida que a conversa voltava a ser mais descontraída e provocativa, o olhar de Michael se deteve em Zelda. Ela sempre fora linda, elegante, magnética. Mas ultimamente, havia uma distância, um abismo sutil e crescente que ele não conseguia transpor. O telefone vibrou novamente, um zumbido baixo que mal perturbava o ar. Desta vez, Zelda o ignorou. Ela cruzou o olhar com Michael e lhe deu um sorriso. O sorriso não chegou aos seus olhos. A noite terminou como sempre, abraços e beijos, as meninas voltando para seus quartos e Zelda murmurando algo sobre um e-mail atrasado que precisava responder. Sozinha. Na quietude da sala de estar, Michael recostou-se na cadeira, encarando os restos do jantar.
As risadas haviam cessado, mas o aroma do perfume persistia. A casa mergulhou em sua habitual tranquilidade noturna, mas a mente de Michael se recusava a acompanhá-la a ponto enquanto estava sentado na beira da cama, observando Zelda em frente à penteadeira. Ele não pôde deixar de refletir sobre a vida que compartilharam. Eles haviam construído algo bom. Algo que valia a pena valorizar. Suas filhas estavam prosperando, sua casa era aconchegante e cheia de risos. Ele sempre se considerou sortudo, até mesmo abençoado, por compartilhar tudo isso com Zelda. Mas ultimamente, começaram a aparecer rachaduras. Sutil. Quase invisíveis. Mas presentes, mesmo assim. Zelda parecia distante. O riso dela tornou-se menos frequente, seu toque mais reservado. Michael balançou a cabeça como se tentasse afastar os pensamentos inquietos. O amor era sobre confiança, não era? Ele não podia deixar que pequenas coisas corroessem essa base. O aroma de uma colônia desconhecida, porém, persistia em sua mente. Mais cedo naquela noite, quando Zelda se inclinou para lhe dar um beijo de boa noite, o perfume estivera ali. Forte e estranho. Ele descartou a ideia, atribuindo-a à paranoia, a algum cheiro passageiro de um colega ou de um estranho que passava. Mesmo assim, aquilo o incomodava em silêncio. Os dias seguintes não trouxeram nenhuma clareza. Só que surgiam mais perguntas. O comportamento de Zelda mudou de maneiras que Michael não podia ignorar. Ela começou a frequentar jantares de trabalho com frequência, sempre com uma explicação que parecia polida demais, ensaiada demais. Seu guarda-roupa antes discreto e prático, agora ela preferia vestidos elegantes e saltos altos, acompanhados de um batom marcante que não usava há anos. Não era a mulher que ele conhecia. Certa noite, Zelda entrou na sala de estar impecavelmente vestida com um vestido verde esmeralda profundo que delineava suas curvas. Michael ergueu os olhos do livro, arqueando uma sobrancelha com um sorriso zombeteiro. Nossa, você está toda elegante hoje à noite. Quem é o cliente sortudo? A resposta dela foi imediata. Frio e cortante. É só trabalho, Michael. Não comece. As palavras o magoaram mais do que ele gostaria de admitir. Michael forçou um sorriso, mas por dentro, uma tempestade se formava. Tentou ignorar, atribuindo tudo às suas próprias inseguranças. Mas as evidências continuavam a se acumular. Um colar de ouro. Delicado e desconhecido. Apareceu um colar em volta do pescoço dela uma semana atrás. Quando ele perguntou, ela dispensou com um gesto, dizendo que era um presente da equipe, dado pelos colegas. A história não parecia certa. Michael se viu catalogando esses momentos, incapaz de parar. As noites em claro. O perfume novo. O tom seco sempre que fazia perguntas simples. Cada detalhe se gravava em sua mente como marcas de contagem. E juntos, eles pintaram um quadro que ele não queria ver. Os dias se sucediam num ritmo inquietante, cada um trazendo mais perguntas sem resposta. Certa noite, enquanto Michael estava sentado à mesa de jantar folheando a correspondências, Zelda mencionou casualmente uma festa de Natal da empresa que se aproximava. Seu tom era leve. Quase leve demais, como se ela estivesse tentando desviar a atenção. É só para funcionários, disse ela, lançando um olhar rápido na direção dele antes de voltar a atenção para o prato. Você sabe como são essas coisas corporativas. Michael assentiu com a cabeça, sua expressão neutra, embora seu peito apertasse. Parece ser algo importante, disse ele, tomando cuidado para manter o tom de voz uniforme. Qual é o tema deste ano? Ah, nada de especial, respondeu ela, desconversando da pergunta. Apenas o de sempre. As palavras dela soaram estranhas entre eles, e Michael sentiu aquela pontada familiar de dúvida voltando a invadi-lo. Ele queria confiar nela. Acreditar que não passava de mais uma obrigação do escritório era demais. Mas o tom distante em sua voz era inconfundível. Alguns dias depois, Michael estava na frente de casa conversando com um vizinho, Greg. Um homem simpático, mas intrometido, que parecia estar sempre a par de tudo o que acontecia no bairro. Sabe, começou Greg, encostando-se casualmente na cerca. Encontrei sua esposa naquele café novo no centro da cidade semana passada. Michael ergueu uma sobrancelha. Continuou Greg, num tom casual, mas carregado de curiosidade. Ela estava com aquele cara do trabalho. Parecia um casal divertido. Risos e tudo mais. O sorriso de Michael congelou. Ele forçou uma risada, tentando disfarçar a súbita onda de desconforto.
Ela é ótima com a equipe dela, disse ele com leveza, apertando o ancinho que segurava. Greg assentiu com a cabeça, alheio à tensão que fervilhava sob a fachada calma de Michael. Bom, você tem uma boa pessoa, Mike. Ela está sempre tão impecável. Michael murmurou algo em concordância, mas as palavras mal fizeram sentido. Sua mente trabalhava a mil, repassando o comentário de Greg repetidamente. Uma dupla divertida. A frase soou como uma farpa alojada em seu peito. Impossível ignorar. Naquela noite, enquanto Zelda se preparava para dormir, Michael a observava do seu lado do quarto. Ela parecia tranquila, cantarolando baixinho enquanto hidratava as mãos. Ele queria confrontá-la para perguntar diretamente a ela sobre o café, sobre o homem que Greg havia mencionado. Mas, em vez disso, ele permaneceu em silêncio, sem saber ao certo o que queria ouvir. Está tudo bem? Perguntou Zelda, percebendo seu olhar no espelho. Michael hesitou por uma fração de segundo, depois assentiu. Sim. Só estou cansado. Ela esboçou um pequeno sorriso e apagou a luz, deixando Michael sozinho com seus pensamentos. As peças começavam a formar uma imagem. Mas ele ainda não estava pronto para ver isso. Michael estacionou a um quarteirão do local, as mãos agarradas ao volante como se fosse a única coisa que o ligasse à realidade. O brilho aconchegante das luzes de Natal escapava pelas janelas do salão de banquetes, projetando sombras na calçada congelada. O som abafado de risos e músicas natalinas se espalhava pela noite silenciosa. Por um instante, ele ficou sentado ali, debatendo se deveria entrar ou não. Mas a lembrança do comentário de Greg, das noites em claro e das mentiras o impulsionou para frente. O ar frio lhe cortava o rosto quando saiu do carro, cada passo em direção à entrada parecendo mais pesado. Como se seu corpo já soubesse o que sua mente tentava negar. Lá dentro, a festa estava em pleno andamento. Uma enorme árvore de Natal se erguia em um canto, seus galhos curvados por enfeites brilhantes. Risadas borbulhavam de pequenos grupos de pessoas com taças de champanhe na mão, os rostos corados pela alegria natalina. Michael examinou o salão com o olhar, o pulso acelerando. E então ele a viu. Zelda estava perto do bar, seu vestido esmeralda brilhando sob a luz suave. Sua cabeça estava inclinada para trás, em um riso. Uma risada que Michael não ouvia há meses. Ao lado dela estava um homem alto e de ombros largos, com um sorriso presunçoso que fez o estômago de Michael revirar. O homem se aproximou mais do que o necessário, com a mão repousando levemente na parte inferior das costas de Zelda. O maxilar de Michael se contraiu. Seus punhos se fecharam ao lado do corpo enquanto ele abria caminho pela multidão, cada passo o aproximando da verdade que vinha evitando. A música festiva pareceu se dissipar, substituída pelo zumbido ensurdecedor do sangue em seus ouvidos. Code foi o primeiro a notá-lo. O rapaz mais novo virou-se, o seu sorriso debochado transformando-se num gesto cruel e zombeteiro. Ora, disse ele arrastando as palavras, erguendo o copo. Então você é o marido. O rosto de Zelda empalideceu quando ela se virou para ele. O que você está fazendo aqui? Ela sibilou, com a voz baixa, mas frenética. Michael a ignorou, com o olhar fixo em Code. E você é? Code deu uma risadinha, tomando um gole casual de sua bebida. Code. Eu trabalho com a Zelda. Sabe, muitas horas, noites até tarde. Ele parou de falar, deixando a insinuação pairar no ar. Os punhos de Michael se fecharam com mais força, seu peito apertando. Afaste-se dela, disse ele, a voz baixa e trêmula de uma fúria mal contida. Mas Code não recuou. Em vez disso, aproximou-se, com um sorriso ainda maior. Relaxa, velho. Ela merece coisa melhor do que um mecânico fracassado qualquer. O resto da frase se perdeu quando o punho de Michael colidiu com o queixo de Code. O estalo de osso contra osso silenciou a sala. Suspiros de espanto percorreram a multidão enquanto Code cambaleava para trás, agarrando o rosto, com a bebida derramada no chão. Zelda gritou. Michael, que diabos há de errado com você? Mas Michael não conseguia ouvi-la. Sua visão ficou turva e vermelha enquanto encarava Code, que agora o fitava com uma mistura de choque e fúria. A multidão começou a murmurar, seus olhares alternando entre os dois homens. O coração de Michael batia forte como um tambor, cada batida ecoando a raiva que fervilhava dentro dele. Code endireitou-se, o sorriso debochado sumindo, substituído por um olhar de desprezo. Você é patético, cuspiu ele, limpando o sangue do canto da boca. Não me admira que ela tenha terminado com você. Michael deu um passo à frente, mas dois homens da multidão intervieram, impedindo o. Já chega, disse um deles firmemente, sem ceder ao braço de Michael. Zelda correu para o lado de Code.
suas mãos tremendo enquanto o alcançava. Sinto muito, disse ela, com a voz embargada. Ela não olhou para Michael. Nenhuma vez. A cena dela se preocupando com Cody, com a ansiedade estampada no rosto, foi como uma punhalada no peito de Michael. Ele sentiu o ar sair dos pulmões como se tivesse levado um soco. À medida que a tensão na sala se transformava num silêncio desconfortável, Michael virou-se e caminhou em direção à saída. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, o peso da traição pressionando seus ombros. Atrás dele, ouviu a voz de Zelda, mas as palavras eram abafadas, distantes, sem sentido. Lá fora, no ar frio da noite, Michael encostou-se ao carro, sua respiração visível no ar gélido. Suas mãos tremiam. Não do frio, mas da mistura avassaladora de raiva, mágoa e humilhação. Ele viera em busca de respostas. Encontrou-as. E agora nada seria como antes. Michael não voltou para casa naquela noite. Em vez disso, dirigiu sem rumo pela cidade, o ar gélido infiltrando-se no carro apesar do zumbido do aquecedor. Seus pensamentos giravam em círculos intermináveis, o riso de Zelda com Cody, a mão dela em seu braço, o olhar frio e indiferente dela. Quando ele chegou em casa, os primeiros raios de sol começavam a despontar no céu. A casa estava estranhamente silenciosa quando ele entrou. Zelda estava na cozinha, de costas para ele, preparando o café. O aroma do café fresco se misturava à tensão sufocante. Michael deixou cair as chaves no balcão, o barulho quebrando o silêncio. Ela se virou, com uma expressão que misturava culpa e desafio. Você não deveria ter vindo à festa. Michael a encarou, incrédulo. É com isso que você começa? Sem um pedido de desculpas, sem uma explicação, Zelda suspirou, pousando a caneca com uma calma deliberada que fez o sangue de Michael ferver. Você me envergonhou, Michael, na frente dos meus colegas, na frente do Cody. Sua voz embargou ao falar, cada palavra carregada de incredulidade. Você está envergonhada, Zelda? Você vem mentindo para mim há meses. Para mim, para as nossas filhas e para quê? Para ele, sua expressão endureceu. Não se trata apenas de Cody, disse ela friamente, cruzando os braços. Trata-se de nós, Michael. De como nosso casamento está morto há anos. As palavras o atingiram como um tapa. Michael prendeu a respiração, suas mãos tremendo ao lado do corpo. Morto? É assim que você chama isso? Depois de tudo que construímos. Nossa família, nossa vida, isso não significa nada para você. Ela deu de ombros, um gesto irritantemente casual que fez Michael sentir como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Não é tão simples assim. Cody me faz sentir vivo, Michael. Algo que você não me faz sentir há muito tempo. Vivo. Sua voz se elevou, áspera e rouca. Você acha que ficar me traindo pelas costas, destruindo nossa família, te faz sentir vivo? O rosto de Zelda se contorceu numa expressão de frustração. Você não entende. Você nunca me entendeu. O golpe seguinte veio mais tarde naquele dia, quando Michael começou a analisar as finanças numa tentativa desesperada de recuperar algum controle. Sentado à mesa da cozinha, com o laptop aberto e planilhas à mostra, ele descobriu a verdadeira dimensão da traição, o fundo universitário. O dinheiro que elas haviam economizado com tanto esforço para o futuro de Eli e Sarah. Michael ficou paralisado, encarando a conta vazia. Sua mente se recusava a processar os números à sua frente. Um pavor nauseante apertou seu peito. Ele chamou Zelda para dentro da sala. Ela apareceu na porta, com uma expressão indecifrável. O que é agora? Ele virou o laptop na direção dela, a voz trêmula de raiva mal contida. Onde está, Zelda? A poupança para a faculdade, onde está? Seu olhar desviou-se para a tela, depois voltou para Michael. Ela nem sequer se mexeu. Eu usei. Você usou? A voz dele falhou, os punhos batendo na mesa. Para quê? Para ele? Para os seus encontros, suas férias, para nós, ela interrompeu bruscamente, com um tom seco. Cody e eu, nós precisávamos disso. Você não entenderia. A risada de Michael era amarga, oca. Você precisava disso? Zelda, esse dinheiro era para as nossas filhas. A educação deles, o futuro deles. Como você pôde fazer isso com eles? Ela deu de ombros novamente, sua indiferença cortando mais fundo do que qualquer insulto. Eles vão sobreviver. Cody e eu,
Precisamos disso. A sala girou enquanto Michael lutava para respirar, seu peito subindo e descendo com uma mistura de fúria e desespero. São suas filhas, disse ele, com a voz embargada. Nossas filhas. Como você consegue olhar para elas depois do que fez? A expressão de Zelda vacilou por um instante, mas logo ela se endireitou, sua máscara fria voltando ao lugar. Você se acha um pai perfeito. Estava tão absorto na sua garagem e na sua rotina que nem percebeu que eu estava me afastando. As palavras dela magoaram, mas Michael se recusou a deixar que elas o desviassem da verdade. Não se trata de mim, Elda. Trata-se de você. Das escolhas que você fez, e eu não vou deixar que você as leve consigo para o fundo do poço. Zelda bufou, pegando o casaco no encosto da cadeira. Não vou fazer isso agora, disse ela secamente. Acredite no que quiser, Michael, mas eu não sou a vilã aqui. Assim que a porta se fechou atrás dela, Michael afundou na cadeira, com a cabeça entre as mãos. O peso do que havia acontecido o oprimia como um cobertor de chumbo. Tudo o que ele pensava saber, tudo o que havia construído, havia desaparecido. O riso de suas filhas ecoava fracamente em sua memória. Uma dolorosa lembrança da inocência que já não possuía naquele momento. Michael jurou lutar. Não por Zelda, não pelo casamento fracassado delas, mas por Eli e Sarah, pelo futuro delas, por tudo que ainda importava. A casa estava escura quando Michael se sentou à mesa de jantar, com papéis espalhados à sua frente. Contas, extratos bancários e notificações judiciais formavam uma pilha enorme, um lembrete cruel de tudo que ele tinha a perder. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo rangido ocasional da velha casa. Zelda havia partido mais cedo naquele dia, levando apenas uma mala e mais de suas economias cada vez menores. Suas filhas estavam no andar de cima, seus sussurros de preocupação quase inaudíveis, mas penetrantes. Michael encarava o formulário legal em branco à sua frente, a caneta pairando sobre a página. A ideia de contratar um advogado fora seu primeiro instinto, mas depois de fazer as contas, a dura realidade era inegável, ele não tinha dinheiro para isso. Cada centavo havia sido gasto nas extravagantes escapadas de Cole e Zelda. Agora, não restava nada além dos fragmentos do que um dia fora. Por um instante, ele pensou em desistir, em simplesmente deixar tudo para lá. Mas então se lembrou do riso de Eli, da determinação de Sarah em entrar para a faculdade, do lar que construíram juntos. Viu o medo nos olhos delas quando Zelda saiu furiosa, a incerteza sobre o que viria a seguir. Elas mereciam algo melhor do que aquele caos. Mereciam um pai que não desistisse. Michael cerrou os dentes e endireitou as costas, segurando a caneta com uma determinação renovada. Se eu não puder lutar pela minha família, quem lutará? Murmurou para si mesmo, as palavras como aço reforçando sua determinação. Na manhã seguinte, ele começou a se preparar. Reuniu todos os extratos financeiros, todos os e-mails, todas as provas que conseguiu encontrar. Passou a noite inteira lendo artigos online sobre direito de família, rabiscando anotações e elaborando uma estratégia. A princípio, a quantidade de informações pareceu insuperável, mas quanto mais aprendia, mais claro se tornava o seu caminho. A mente de Michael fervilhava de possibilidades. Ele tinha provas suficientes para comprovar a fraude financeira de Zelda, seus gastos imprudentes, o fundo universitário vazio e os documentos falsificados. E ele tinha suas filhas, que ele sabia que estariam ao seu lado quando chegasse a hora. O peso emocional era grande, mas a cada hora que passava, sua determinação se fortalecia. Não se tratava apenas de ganhar a guarda ou salvar o que restava de suas finanças, tratava-se de mostrar às suas filhas o que significava manter-se firme diante da traição, lutar pelo que importava. Ele pensou em Sarah, que certa vez o chamara de herói, e em Eli, que sempre confiara nele para consertar as coisas. Ele não podia decepcioná-las. Os dias se confundiam enquanto ele trabalhava incansavelmente. Sua garagem, antes um refúgio para mexer em carros, agora se tornará sua sala de guerra. Gráficos e cronogramas cobriam as paredes, e seu laptop permanecia aberto até altas horas da noite. O café se tornou seu companheiro constante, alimentando sua determinação. Quando o cansaço ameaçava dominá-lo, havia momentos de dúvida, é claro. Quando ele encarava o teto, se perguntando se seria capaz de enfrentar Zelda e seu poderoso advogado, cada vez que o medo se insinuava, ele se lembrava do que estava em jogo. Não se trata de mim, repetia para si mesmo. Trata-se de Eli e Sarah. Do futuro delas. Ao final da primeira semana, Michael havia se transformado de um homem à beira de um colapso em uma força de vontade inabalável.
Ele não estava apenas se defendendo, estava se preparando para expor a verdade. Cada nova evidência era como mais uma arma em seu arsenal, mais um passo rumo à justiça. Na véspera da primeira audiência no tribunal, ele se sentou com Eli e Sarah, cujos rostos expressavam uma mistura de preocupação e esperança. Seus olhos buscando nos dele algum sinal de segurança. Preciso que vocês dois confiem em mim, disse ele, com a voz firme, mas gentil. As coisas vão ficar difíceis, mas prometo que não vou parar de lutar. Não até estarmos em segurança. Não até que isso acabe. Eli assentiu com a cabeça, sua voz baixa, mas firme. Nós confiamos em você, pai. Naquele momento, Michael sabia que não podia falhar. A responsabilidade era muito grande e as pessoas mais importantes estavam contando com ele. Ao deitar-se naquela noite, pela primeira vez em semanas, sentiu um lampejo de esperança. A luta que se aproximava seria árdua, mas ele estava preparado. Por suas filhas, pelo futuro delas. A sala do tribunal fervilhava com murmúrios discretos enquanto Michael estava sentado à mesa da acusação, com uma pilha de documentos meticulosamente preparados à sua frente. Zelda estava sentada do outro lado do corredor, com uma expressão indecifrável, embora seus olhos se voltassem nervosamente para Cody, que estava sentado uma fileira atrás dela. A presença impecável de seu advogado contrastava fortemente com a de Michael, que optara por se representar. No entanto, assim que o juiz entrou e o oficial de justiça deu início à sessão, Michael endireitou a postura. Ele não estava ali para impressionar ninguém. Estava ali para lutar. O julgamento começou com as alegações iniciais. O advogado de Zelda a descreveu como uma mulher sob imensa pressão conjugal que buscava consolo em um relacionamento complicado, porém honesto. Michael cerrou os punhos sob a mesa, reprimindo o impulso de interromper. Quando chegou a sua vez, ele se levantou e falou diretamente com o juiz e o júri. Não se trata das escolhas pessoais de Zelda, disse ele, com a voz firme, porém constante. Trata-se de engano, traição e da ruína financeira que ela trouxe para nossa família. Trata-se das minhas filhas. Seu futuro e seu direito a um lar estável. As primeiras testemunhas chamadas pelo advogado de Zelda descreveram como uma mãe dedicada e uma funcionária esforçada. Mas quando chegou a vez de Michael interrogar a própria Zelda, a atmosfera no tribunal mudou. Michael aproximou-se do banco das testemunhas com uma calma que escondia a tempestade que o consumia por dentro. Zelda sentou-se rígida, com as mãos cruzadas no colo, o olhar fixo em um ponto logo acima da cabeça dele. Você declarou sob juramento, começou Michael, mostrando um extrato bancário impresso, que o fundo universitário não foi mexido. Isso está correto, Zelda hesitou, lançando um olhar para seu advogado antes de assentir. Sim, está correto. Michael ergueu uma sobrancelha, a voz ficando mais ríspida. Então, você pode explicar por que essa conta fundo universitário da nossa filha, o saldo da sua conta era 0 há 3 meses? E por que existem várias transações classificadas como saques pessoais, todas coincidindo com as datas das suas viagens com o Cody? O tribunal estava silencioso, exceto pelo leve farfalhar dos papéis. O rosto de Zelda corou, seus lábios se comprimindo em uma linha fina. Eu usei parte do dinheiro, gaguejou ela, para emergências. Michael se aproximou, elevando a voz o suficiente para romper a tensão. Emergências como um fim de semana em um spa, um hotel de luxo na cidade, um jantar de $33.000 em Miami? Ele folheou a declaração, cada acusação atingindo-o como um golpe de martelo. É isso que você chama de emergências, Zelda? O advogado dela apresentou objeção, mas o juiz permitiu que Michael continuasse. Michael mudou de assunto e apresentou outro documento. Os registros financeiros de Cody, obtidos por meio de investigação. Vamos falar sobre Cody, disse ele, com um tom de desprezo contido. Você sabia que seu suposto parceiro tem um histórico de visar mulheres exatamente na sua situação? Solitário, vulnerável, financeiramente estável, os olhos de Zelda se voltaram para Cody, que se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Michael mostrou um trecho destacado do histórico de crédito de Cody. Este homem tem dezenas de milhares em dívidas, mas, de alguma forma, desde que está com você, conseguiu quitar o carro, os cartões de crédito e até dar entrada em um apartamento. Gostaria de explicar como. Zelda abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio era ensurdecedor. Em seguida, foi a vez de Eli depor. A jovem adolescente se remexeu nervosamente, mas quando Michael sorriu para ela de seu assento, ela endireitou os ombros e respirou fundo. Eli, começou Michael gentilmente, você pode contar ao tribunal como tem sido a vida em casa ultimamente.
Eli olhou para as próprias mãos, a voz trêmula a princípio, mas se firmando à medida que falava. Tem sido difícil. Papai está sempre presente, mas mamãe, ela está sempre ausente. Trabalho, jantares, noites em claro, às vezes não a vemos por dias. A voz de Michael suavizou. E como isso fez você se sentir? Eli olhou para Zelda, com os olhos cheios de lágrimas. Como se não importássemos mais para ela. Mas o papai, ele é o melhor pai que alguém poderia desejar. Sarah continuou, sua compostura se quebrando enquanto relatava suas próprias experiências. Mamãe não foi embora assim, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Ela levou tudo. O dinheiro da faculdade, nossas economias, ela roubou nosso futuro por uma estranha. Suas palavras pairavam no ar, o peso delas oprimindo todos na sala. Zelda se remexeu desconfortavelmente, mas não olhou nos olhos de Sarah. O golpe final veio quando Michael chamou uma das colegas de Zelda ao banco das testemunhas. A mulher, impecavelmente vestida e visivelmente nervosa, evitou o olhar fulminante de Zelda enquanto ajustava os óculos. Você trabalhou com a minha esposa por quanto tempo? Perguntou Michael. 4 anos, respondeu a mulher. E durante esse tempo, Zelda chegou a mencionar o que pensava sobre o nosso casamento. A mulher hesitou antes de assentir. Ela disse algumas coisas. Michael insistiu. Você pode compartilhar essas informações com o tribunal? A mulher engoliu em seco antes de responder. Disse que o marido era alheio a tudo, um mecânico inútil que não notaria se ela esvaziasse as contas e fosse embora. Ouviram-se exclamações de surpresa no tribunal enquanto Michael assimilava as palavras. Ele se virou para Zelda, cujo rosto empalidecera pela primeira vez. Ela parecia verdadeiramente abalada. Ao término da sessão do dia, Michael recolheu seus papéis com uma determinação silenciosa. O julgamento ainda não havia terminado, mas ele havia semeado dúvidas na mente do júri. Ele havia exposto a verdade para todos verem, e nenhuma manobra legal poderia apagar o dano que Zelda havia causado. Para sua família, para suas filhas e para si mesma. No dia seguinte, no tribunal, a tensão era palpável. Michael estava de pé junto à mesa da acusação, com os olhos penetrantes e concentrados. Um contraste gritante com Zelda, que se remexia nervosamente ao lado de seu advogado. Cold estava sentado algumas fileiras atrás, parecendo cada vez mais desconfortável à medida que o julgamento continuava a sair do controle. Michael tinha mais uma carta na manga, e sabia que seria devastadora. O tribunal silenciou quando Michael apresentou sua próxima prova, um conjunto de documentos que ele havia lutado arduamente para descobrir. Ele se aproximou do estrado, erguendo-os para que o juiz os visse. Estes são os documentos da hipoteca da nossa casa, começou Michael, com a voz firme, mas carregada de desprezo, e contém a minha assinatura. Ou melhor, o que parece ser minha assinatura. Meritíssimo, começou o advogado de Zelda, eu não assinei estes documentos. O juiz inclinou-se para a frente, examinando as páginas enquanto Michael as entregava. Ouviram-se exclamações de surpresa na sala quando Michael acrescentou, estes documentos mostram que Zelda refinanciou nossa casa sem o meu consentimento. Ela falsificou minha assinatura. O advogado de Zelda se apressou em apresentar uma objeção, mas Michael o interrompeu, mostrando um relatório de análise forense de caligrafia. Este relatório, disse ele, mostrando a todos, prova que a assinatura não é minha. Zelda falsificou. A expressão da juíza endureceu quando ela se virou para Zelda. Senhora Sanders, a senhora tem alguma resposta para isso? O rosto de Zelda ficou vermelho como um tomate, e as palavras saíram atropeladas em um turbilhão de pânico. Eu não queria, não era para acontecer. Ela parou de falar, enquanto seu advogado sussurrava furiosamente em seu ouvido. Michael deu um passo em direção ao estrado, elevando a voz. Então, deixe-me ver se entendi, Zelda. Você falsificou minha assinatura, dilapidou nossas economias e agora quer a guarda da minha filha? Você tem noção do que fez com eles, conosco? Não era isso que eu queria dizer. Zelda começou a falar, mas sua voz vacilou sob o peso da culpa. Michael não cedeu. Voltou sua atenção para Cold, que havia sido intimado a depor naquele dia. Cold se mexeu desajeitadamente enquanto prestava juramento, evitando o olhar penetrante de Michael. Michael não perdeu tempo. Cold, você se beneficiou muito do seu relacionamento com a Zelda, não é? Quitou dívidas, melhorou seu estilo de vida. Cold lançou um olhar fulminante para Michael, mas permaneceu em silêncio. Michael insistiu. Você a manipulou, não foi?
A incentivou a roubar da própria família para financiar suas escapadas. O advogado de Cody protestou, mas Michael estava preparado. Vou facilitar para você, Cody. Ele se virou para o juiz, mostrando mais uma prova. Esta é uma cópia dos extratos bancários de Cody, que mostram grandes depósitos coincidindo com os saques de nossas contas, e estes são recibos de presentes e itens de luxo. Tudo pago com dinheiro retirado do fundo universitário da nossa filha. O olhar severo do juiz se voltou para Cody, que finalmente cedeu à pressão. Tudo bem, disse Cody, cuspindo as palavras. Eu disse a ela que precisávamos do dinheiro. Ela disse que era dela para usar, então não fiz perguntas. A voz de Michael era gélida. Não fez perguntas? Não se importou que isso afetasse o futuro dos filhos dela. Cody se remexeu na cadeira, murmurando algo inaudível, mas Michael não havia terminado. O golpe final veio quando Michael apresentou ao júri uma fotografia. Era uma foto de Cody usando o valioso relógio de Michael, avaliado em $110.000. O mesmo relógio que havia desaparecido meses atrás, uma herança de família que Michael planejava deixar para suas filhas. Este disse Michael, com a voz trêmula de raiva: é o meu relógio. Zelda o deu de presente para Cody. Um pedaço da história da minha família, entregue como se não significasse nada. A sala do tribunal irrompeu em murmúrios quando Cody empalideceu. Ele tentou falar, mas seu advogado silenciou com um olhar penetrante. Michael se virou para Zelda, sua voz cortando o ruído. Você não traiu apenas a mim, Zelda. Você traiu nossas filhas, nossa família. Tudo o que construímos juntos. E para quê? Para ele. Os ombros de Zelda se curvaram sob o peso da vergonha, sua antiga rebeldia substituída por uma expressão desesperada e vazia. À medida que o caso se aproximava do fim, o júri e o juiz já tinham visto o suficiente. As provas de Michael eram condenatórias, seus argumentos inegáveis. As mentiras de Zelda e Cody tinham sido completamente desmascaradas, expondo-os por quem realmente eram. Em suas alegações finais, a advogada de Zelda tentou salvar o caso, argumentando que ela havia agido por conta de um momento de angústia emocional. Mas o tom da juíza foi inflexível ao proferir sua sentença. Senhora Sanders, disse o juiz com severidade, suas ações foram não apenas imprudentes, mas repreensíveis. A senhora demonstrou total descaso pelo bem-estar e pela segurança financeira de seus filhos. A guarda é concedida ao Sr. Sanders, com efeito imediato. Além disso, este tribunal encaminhará seu caso ao Ministério Público para possível acusação de falsificação e fraude. Zelda desabou na cadeira, com um rosto pálido, enquanto o tribunal irrompia em sussurros. Do lado de fora do tribunal, Michael estava com Ellie e Sarah, sentindo o ar fresco do inverno encher seus pulmões. Suas filhas se agarravam a ele, com rostos que expressavam uma mistura de alívio e gratidão. Nós conseguimos, sussurrou Sarah, com a voz embargada pela emoção. Michael assentiu com a cabeça, a voz firme. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Michael olhou para trás, para os degraus do tribunal, onde Zelda estava sozinha. Cody não estava em lugar nenhum. Ela parecia pequena, derrotada, e por um breve momento, Michael sentiu uma pontada de pena. Mas passou rápido. O dano que ela causara era irreparável, e agora a justiça havia sido feita. O tribunal ficou em silêncio enquanto a juíza começava a ler sua decisão, cada palavra pairando no ar como uma pedra, cada sílaba um passo mais perto do fim de uma longa e árdua jornada. Michael estava sentado à mesa do autor da ação, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo e o coração acelerado. Ao lado dele, Ellie e Sarah inclinavam-se para a frente, seus rostos jovens marcados por preocupação e expectativa. Sim, as provas apresentadas neste caso são claras e convincentes, começou a juíza, com voz firme, mas ponderada. A senhora Zelda S. Sanders falsificou conscientemente a assinatura do marido em documentos financeiros, esvaziou contas destinadas à educação da filha e usou os fundos para despesas pessoais e frívolas. Suas ações não foram apenas fraudulentas, mas criminosas. O advogado de Zelda se remexeu desconfortavelmente, mas a própria Zelda permaneceu imóvel, com um rosto pálido e inexpressivo. Cody, sentado na galeria, olhou nervosamente ao redor, claramente desejando estar em qualquer outro lugar. A juíza voltou seu olhar para Michael, sua expressão suavizando-se ligeiramente. Sr. Sanders, sua diligência em descobrir a verdade e sua dedicação às suas filhas não passaram despercebidas. Este tribunal considera as ações dos réus repreensíveis.
A guarda de Eli e Sarah é concedida a você imediatamente. Uma onda de alívio tão forte invadiu Michael que quase lhe trouxe lágrimas aos olhos. Suas filhas o abraçaram, envolvendo seus ombros com os braços, enquanto a tensão no ar finalmente se dissipava. Ele fechou os olhos, abraçando-as com força, o coração transbordando de gratidão. Obrigado, meritíssimo, disse Michael, com a voz firme, mas emocionada. Para as minhas filhas, isto significa tudo. A juíza assentiu com a cabeça, em tom resoluto. Além disso, a Sra. Sanders e o Sr. Cody Lewis serão encaminhados ao Ministério Público para responderem por acusações de falsificação e fraude. A sala irrompeu em murmúrios quando dois policiais uniformizados se aproximaram de Zelda e Cody. Cody protestou, sua voz se elevando em pânico. Isso é ridículo. Eu não fiz nada, Zelda, porém, não disse uma palavra. Permaneceu de pé lentamente, com a cabeça baixa, enquanto os policiais algemavam seus pulsos. Por um breve instante, seu olhar se voltou para Michael e as meninas. Não era raiva nem desafio. Foi arrependimento. Mas foi muito pouco, muito tarde. Michael observou enquanto eles eram conduzidos para fora do tribunal, o peso da justiça finalmente se fazendo sentir. Ele não sentiu nenhum triunfo com a derrota deles, apenas uma silenciosa sensação de alívio. Não se tratava de vingança. Tratava-se de proteger sua família e recuperar o futuro deles. Mais tarde naquele dia, Michael e suas filhas estavam do lado de fora do tribunal, o ar frio cortando suas bochechas. O peso dos últimos meses parecia se dissipar a cada instante. Eli se virou para ele, com os olhos brilhando de esperança. Pai, nós realmente vamos ficar bem agora? Ela perguntou baixinho. Michael ajoelhou-se à altura dela, com as mãos apoiadas em seus ombros. Sim, disse ele, com a voz cheia de convicção. Vai levar tempo, mas vamos reconstruir. Juntos. Sarah juntou-se a eles, com a voz trêmula. E o fundo para a faculdade? Acabou para sempre. Michael sorriu gentilmente. Estou trabalhando nisso. O tribunal ajudará a recuperar o máximo possível, e eu arcarei o restante. Você ainda irá para a faculdade, Sarah. Vocês dois terão tudo o que precisam. Eu prometo. A promessa acabou. Nas semanas seguintes, a vida começou a se estabilizar. Com a guarda total garantida, Michael concentrou todas as suas energias em criar um ambiente acolhedor e seguro para suas filhas. Ele transformou a casa, removendo qualquer lembrança da traição de Zelda e preenchendo-a com risos e amor. Michael também trabalhou incansavelmente para restaurar o fundo universitário das meninas. Ele assumiu turnos extras na oficina mecânica, chegando até a abrir um negócio paralelo de conserto de carros antigos. Embora os dias fossem longos e o trabalho exigente, ele encontrava alegria em saber que cada dólar que ganhava era para o futuro de Eli e Sarah. Certa noite, enquanto os três estavam sentados à mesa de jantar, Eli ergueu os olhos do prato com um sorriso travesso no rosto. Pai, sabe o que é estranho? Michael ergueu uma sobrancelha. O que é isso? Temos comido muito espaguete ultimamente. Você está tentando fazer dele o seu prato principal. Sarah caiu na gargalhada, e Michael não conseguiu se conter e riu também. O som das risadas compartilhadas preencheu o cômodo, dissipando as sombras persistentes do passado. Mas à noite, quando a casa ficava silenciosa, Michael frequentemente se pegava refletindo sobre a jornada que haviam percorrido. A traição, as batalhas judiciais, a dor. Tudo isso o testou de maneiras que ele jamais imaginou. Mas, em meio a tudo isso, ele descobriu uma força que desconhecia. Ele lutou por suas filhas. Pelo futuro deles e pela família que ainda tinham. Certa noite, enquanto ele estava sentado na varanda observando as estrelas, Sarah se juntou a ele, com um cobertor sobre os ombros. Ela se encostou nele, falando baixinho. Sabe, pai, eu costumava pensar que heróis só existiam nos filmes. Mas agora eu sei que eles são reais. Michael engoliu em seco, passando um braço em volta dela. Não sou nenhum herói, querida. Sou apenas um pai fazendo o que tenho que fazer. Ela sorriu, com os olhos brilhando de admiração. Bem, você é meu herói. O caminho à frente não era fácil, mas era deles para trilhar juntos. Pela primeira vez em meses, Michael sentiu uma sensação de paz. A justiça havia sido feita e, embora as cicatrizes do passado permanecessem, elas não os definiam mais. O futuro deles era brilhante e cabia a eles construí-lo juntos. O sol brilhava forte enquanto Michael se ajoelhava ao lado do carro da família, com as mãos sujas de graxa.
Eli estava ao lado dele, com os braços cruzados em fingida rebeldia. Papai, eu realmente preciso aprender isso? Perguntou ela, num tom meio irritado, meio provocador. Michael deu uma risadinha, enxugando as mãos num pano antes de apontar para o pneu. Um dia você vai me agradecer por isso. Confie em mim. É uma habilidade para a vida. Eli revirou os olhos, mas se agachou ao lado dele, imitando seus movimentos enquanto ele lhe mostrava como usar o macaco hidráulico. Tudo bem. Mas se eu quebrar uma unha, você me deve um sorvete. Michael sorriu. Os dois trabalharam juntos, a risada de Eli ecoando enquanto ela se atrapalhava com a chave de roda. Quando terminaram, as mãos dela estavam tão sujas quanto as dele, mas o sorriso era largo e genuíno. Michael não pôde deixar de sentir uma onda de orgulho. Esses momentos, essas pequenas vitórias eram o que mais importava agora. Dentro de casa, Sarah estava esparramada no sofá com uma pilha de folhetos de faculdades à sua frente. Michael se juntou a ela, inclinando-se para dar uma olhada no folheto que ela estava lendo. Pensando em Stanford de novo? Perguntou ele, num tom leve, mas encorajador. Sarah assentiu com a cabeça, mordendo o lábio. Mas eu não sei, pai. Parece impossível. Michael colocou a mão no ombro dela, com a voz firme. Nada é impossível, Sarah. Você tem as notas, a motivação e a determinação. Se é isso que você quer, nós faremos acontecer. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela se inclinou para ele, sua voz quase um sussurro. Obrigada, pai, por tudo. Michael a abraçou forte, com o coração transbordando de alegria. Ele havia lutado por isso. Para dar esperança às suas filhas e um futuro em que pudessem acreditar. Vê-las prosperar valeu cada noite em claro e cada esforço. Mais tarde naquela semana, Michael se viu em um evento comunitário local. Um evento beneficente para um parque do bairro. Ele não tinha planejado ir, mas Eli e Sarah insistiram. Enquanto se misturava à multidão, ele se viu envolvido em uma conversa com uma mulher chamada Selma. Selma era calorosa e acessível, com um sorriso fácil que o deixou à vontade. Ela trabalhava como assistente social e havia se envolvido bastante no planejamento do evento. Enquanto conversavam, Michael percebeu o quanto sentia falta de se conectar com alguém de forma genuína. Você é muito bom nisso, disse Michael, gesticulando para o evento movimentado ao redor deles. Selma deu uma risadinha suave. Bem, é mais fácil quando você se importa com o que está fazendo. E é sempre bom conhecer pessoas que se importam tanto quanto você. A conversa entre eles fluía sem esforço. Desde conversas informais sobre o ocorrido até tópicos mais profundos sobre família e resiliência, a presença de Selma era calma e constante, um contraste gritante com o caos que Michael havia vivenciado. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um lampejo de algo que pensava ter perdido: esperança. Nas semanas seguintes, Selma tornou-se uma presença constante na vida de Michael. Ela jantava com a família ocasionalmente e rapidamente conquistou o carinho de Eli e Sarah com seu humor e gentileza. Michael passou a aguardar ansiosamente por suas visitas, e o riso dela preenchia a casa de uma forma que lhe parecia natural. Como uma peça que faltava, que finalmente se encaixa. Certa noite, enquanto estavam sentados na varanda observando o pôr do sol, Selma se virou para Michael com uma expressão pensativa. Você passou por tanta coisa, mas a forma como você reconstruiu sua vida é admirável. É inspirador. Michael balançou a cabeça, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Eu não fiz isso sozinho. Minhas filhas. Eles são a razão de tudo para mim. Selma colocou a mão no braço dele, seu toque suave, mas reconfortante. E eles têm sorte de ter você. Você é um bom homem, Michael. As palavras dela o envolveram como um cobertor quente, preenchendo os espaços que antes estavam vazios com algo novo. Ele não tinha certeza de como as coisas iriam com Selma, mas, pela primeira vez, sentia-se pronto para descobrir. Os dias se transformaram em semanas, e a casa fervilhava de vida e risos. O desespero de Michael havia sido substituído por uma determinação serena, seu coração curado pelo amor de suas filhas e pela possibilidade de um futuro melhor. As rachaduras que antes ameaçavam separá-los haviam se tornado a base de algo mais forte. Enquanto ele observava Eli praticar a troca de um pneu novamente. Desta vez com confiança enquanto Sarah se preparava animadamente para as inscrições na faculdade, Michael percebeu algo profundo: a vida não apenas havia voltado ao normal. Ela havia se tornado melhor, mais rica e mais significativa.
E esse novo começo era apenas o início. A luz dourada do pôr do sol banhava o quintal com um brilho quente, projetando longas sombras sobre a grama recém-cortada. Michael recostou-se em sua cadeira de jardim desgastada, com uma xícara de café nas mãos, enquanto observava Ellie e Sarah brincando de pega-pega. Suas risadas ecoavam, puras e despreocupadas, preenchendo o ar com uma alegria que estivera ausente por muito tempo. Ele sorriu para si mesmo. O peso que antes ameaçava esmagá-lo agora era uma lembrança distante. A jornada até este momento não foi nada fácil. Houve dias em que ele teve vontade de desistir. Quando a traição e a dor se tornaram tão intensas que ele não conseguia enxergar além delas. Mesmo assim, lá estava ele, cercado pelas pessoas que mais importavam, suas filhas, sua família, a razão de tudo. Enquanto Ellie tropeçava nos próprios pés e Sarah caía na gargalhada, a mente de Michael divagava. Ele percebeu que a traição tinha o poder de ferir profundamente, deixando cicatrizes que permanecem muito tempo depois das feridas cicatrizadas. Mas também revelava verdades. Testava os laços mais fortes, levando-os ao limite. E, ao fazer isso, mostrou-lhe o que realmente importava. Ele tomou um gole lento de seu café, seus pensamentos se acalmando. Não podemos controlar os outros, murmurou para si mesmo. Mas podemos escolher como acender. Essa escolha, ele entendia agora, era o que o definia. Não os erros dos outros, não a dor infligida por aqueles em quem confiara, mas sua própria determinação de seguir em frente, reconstruir e amar. Essa escolha o trouxe até aqui, a este momento. Observando suas filhas rirem juntas, o vínculo entre elas inabalável apesar de tudo. Uma batida repentina na porta o despertou de seus pensamentos. Michael franziu a testa, pousou a xícara e entrou. Na varanda havia um envelope simples, com seu nome rabiscado na frente em uma caligrafia familiar. Ele o reconheceu imediatamente. Zelda. Ele ficou ali parado por um instante, o envelope pesado em sua mão. A curiosidade cintilou. Mas logo foi substituída por algo mais forte, determinação. Ele não precisava ler as palavras dela para saber o que diziam. Pedidos de desculpas. Justificativas. Súplicas de perdão. Eles não podiam mudar o passado. Não podiam desfazer as escolhas que ela havia feito. Michael se virou, entrando novamente na casa e indo em direção à lareira. Sem hesitar, jogou a carta sobre as brasas fumegantes. O papel enrolou e escureceu, as chamas consumindo pedaço por pedaço. Não foi a raiva que guiou suas ações, mas a clareza. Ele sabia que algumas pontes era melhor deixar queimadas. Ele retornou ao convés, o aroma de fumaça pairando levemente atrás dele. Ellie e Sarah acenaram para ele, com os rostos iluminados de alegria, e ele retribuiu o gesto com a mão. Ao se sentar novamente, uma profunda sensação de paz o envolveu. A jornada fora difícil. As perdas, pesadas. Mas os ganhos, imensuráveis. Ao escolher se reerguer, ele encontrara algo mais forte. Algo indestrutível. Sua família. Seu futuro. Sua vida. E pela primeira vez em muito tempo, Michael estava contente. O sol se pôs no horizonte, banhando o quintal com um suave brilho dourado. Michael estava sentado nos degraus da varanda, um sorriso discreto nos lábios enquanto observava Ellie e Sarah rirem juntas, suas vozes ecoando pelo ar fresco da noite. Ellie jogou uma bola para Sarah, que fingiu não acertá-la, e as duas caíram na gargalhada. Era um momento simples. Mas para Michael, aquilo representou o culminar de tudo pelo que ele havia lutado. Seus pensamentos divagaram enquanto ele se recostava, com as mãos apoiadas nos degraus. A jornada não tinha sido fácil. A traição testara o âmago de sua família, rompendo os laços que ele antes considerava inquebráveis. Mas também revelará algo mais profundo, uma resiliência que ele desconhecia em seus membros. Ele aprenderá que, embora não pudesse controlar as ações dos outros, podia controlar como reagia. E, ao ressurgir das cinzas, reconstruiu não apenas um lar, mas um futuro. Uma batida na porta interrompeu seu devaneio. Michael se levantou, sacudindo a poeira das calças jeans antes de abrir a porta. Na varanda, havia um envelope simples com seu nome escrito na caligrafia familiar de Zelda. Ele o encarou por um longo momento, o peso de suas implicações pesando em sua mão. De volta aos degraus da varanda, ele o virou uma vez, depois duas, antes de suspirar profundamente. Sem abrir o envelope, ele acendeu um fósforo e observou as chamas consumirem o papel, enrolando suas bordas até que não restasse nada além de cinzas. Ele pensou que algumas pontes era melhor deixar queimadas. Enquanto o fogo crepitava suavemente ao vento, Michael voltou sua atenção para o quintal.
Suas filhas acenaram para ele, chamando-o para brincar. Com um sorriso, ele desceu da varanda, sendo recebido pelas risadas da família neste novo capítulo de suas vidas.